Olha só então aqui. Número 7. As ofertas dos príncipes. Os chefes das tribos contribuíram com carros e bois para o transporte do tabernáculo. Embora as ofertas sejam identificadas por tribo, são registradas em detalhes não só porque a repetição caracterizava as listas orientais antigas, mas porque o Senhor dispensa atenção especial às ofertas do seu povo e porque, para ele, as ofertas são assunto de caráter pessoal. Só os gersonitas e meraritas receberam carros e bois de acordo com suas necessidades. Os coatitas foram destacados para carregar sobre os seus próprios ombros os utensílios especialmente sagrados e, portanto, não receberam nem bois nem carros. Os versículos 84 a 88 fornecem a soma das ofertas como 2.400 ciclos de prata, 12 de ouro e 240 animais sacrificiais. O que é importante a gente guardar então aqui? Que aquilo que nós vamos oferecer para Deus será proporcional àquilo que Deus tem nos dado. Não estamos falando aqui de dízimo, que é algo já fixo em proporção de 10%. Tá? Estamos falando aqui em ofertas e outras contribuições. Quando a gente o faz, primeiro, nunca faça se sentindo obrigada a fazer isso. Nada deve ser feito por força ou por violência. Deve ser feito por amor e de forma consciente. Segundo, ela deve ser proporcional àquilo que você pode fazer. Por exemplo, a oferta da viúva, lá em Lucas 21, ela ofereceu o seu melhor para Deus. Teve a sua história registrada na Bíblia. Outros grandes homens traziam em quantidade muito mais e sequer foram citados no texto. Por que não foram citados? Porque a sua história deixou de ser importante ao momento que eles passaram a dar o que era resto, o que era sobra, o que não lhe causava nenhuma dificuldade. É como você hoje tirar uma moedinha de 50 centavos e dar de oferta. Isso não vai pesar para a maioria das pessoas, não tem um significado, né, profundo na vida das pessoas. Como você fala, eu vou fazer um propósito de comprar 3 bloquinhos da rifa, como muitos estão fazendo agora. E isso tem um peso, porque você vai ter maior dificuldade de tirar este valor do teu orçamento do que 50 centavos, do que R$1. Compreende? Então, desde os princípios, Deus já estava chamando a atenção aqui. E as bênçãos que Deus ia dar para cada um deles. Veja que das 3 famílias, que eram os 3 filhos de Levi, né? Dos 3 filhos de Levi, tá? Cada um deles tinha uma tarefa, um trabalho diferente para fazer no templo. Cada um deles tinha uma tarefa diferente para fazer no templo. 2 precisavam de carros para levar as coisas grandes e pesadas do templo. Porém, uma tribo era responsável levar sobre os seus ombros, né? Por isso não podia levar em carros, por isso ela não tinha carros. Ah, mas que importância tem isso? Que diferença faz? E isso, mais lá na frente, custou a vida de um homem. Custou a vida de um homem isso. Porque Davi colocou um homem em cima do carro para ir levando a arca do tesouro de volta para a cidade. Porém, aí deu a carroça passou por cima de uma pedra para a arca não cair no chão. O homem levou a mão para segurar. Morreu na hora. Por quê? Primeiro, a arca não devia estar em cima de uma carroça. Ela tinha que ser levada em cima dos ombros. Segundo, provavelmente o homem não era um levita. Não era da tribo responsável por fazer esse trabalho.
Centenas de anos depois, uma pessoa perdeu a vida por não observar os ensinamentos de Deus. Ah, mas do jeito que fizer tá bom. Irmão, isso até dá certo por um tempo. No primeiro problema que tu enfrentar, tu vai descobrir que tu não tem Deus para te guardar. Este é o problema. Este é o problema, é você ir enfrentar um problema e não receber a proteção, não receber a bênção, como vai acabar acontecendo com muito crente nos próximos meses. Ah, mas eu ia na igreja e Deus não me guardou. Tu vivia da forma que a Bíblia diz ou da forma que a igreja ensinou? Igreja não salva ninguém, é a Bíblia que tem que dizer o que é certo e o que é errado. E do jeito que o mundo está, que o Espírito Santo tem nos alertado que 99% está vivendo de forma errada, irmãos, a ideia aqui não é se mostrar santo ou perfeito. Não é essa a ideia. A ideia é te ajudar para que no momento de luta, eu e você venhamos ser guardados e protegidos. O que vai acontecer com os outros, aí é lá com eles, não é com nós. Certo? Paz do Senhor, irmã Zenária, irmã Roseide, paz do Senhor, sejam bem-vindos, né? Graças ao bom Deus, muito obrigado pelas suas mensagens, ajudando aí com relação ao áudio. Então veja, a oferta que você vai dar quando você quer dar uma oferta especial para Deus. Não uma oferta alçada essa que você dá em cada culto. Eu quero mostrar para Deus que eu quero fazer algo especial para Ele. O que seria especial? Algo que causa em você uma certa dificuldade de fazer, né? Olha só, aqui ainda ele continua falando como Deus falava no templo, né? A voz em cima da arca manifestou o prazer do Senhor nas ofertas dos príncipes na consagração do altar, com o cumprimento da promessa de Êxodo 25, 22. Deus não é porteiro, nunca se ajoelhe de costas para o altar. Eu sempre chamo a atenção disso. Tem gente que, quando está na igreja, né, se ajoelha de costa para o altar. Irmão, a arca ficava lá no lugar santíssimo, atrás do altar. E era de lá que Deus falava. Então, quando você está na igreja para dobrar o teu joelho, sempre de frente para o altar, nunca de costas para Deus, né? Certo? E olha aqui a promessa, né, de Êxodo 25, 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. É claro que se alguém aí é de outra igreja e na tua igreja Jesus é porteiro, então você continue orando de costas para o altar sem problema nenhum, né? Aí é porque a tua igreja é diferente da minha. Olha só, também aqui em Números 7, versículo 89. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Então veja que só número 7 tem mais de 80 versículos. Se eu fosse ler com você aqui versículo por versículo, a gente ia levar um estudo inteiro só em cada capítulo. E a minha ideia, nos livros do Pentateuco do Antigo Testamento, qual é o meu propósito com esse estudo? É te ajudar a enxergar o Antigo Testamento no Novo Testamento. O que eu tenho que fazer hoje, Novo Testamento, para ser salvo, para ser guardado, para ser protegido? É este o foco, é essa a ideia. Depois, se você quiser estudar com mais detalhe, aí você abre a Bíblia, escuta lá na voz do Cid Moreira cada um dos capítulos, vai lendo versículo por versículo, né? Aí você pode fazer com mais calma aí
na sua casa, certo? Se tiver alguma dúvida, pergunta, podem deixar aí, né?